Olá, amigos! No vídeo de hoje, o evangelista Ivanildo Silva traz um resumo do chamado e preparo dos 12 apóstolos para o ministério de salvar almas. Então, já deixe o seu like, se inscreva se você ainda não estiver inscrito no nosso canal, compartilhe com seus amigos e comente e apoie este canal. E vamos ao vídeo. Bom, nós vamos estar estudando hoje, ou recapitulando o que a gente estudou no livro de Atos, capítulo 2, o chamado, né? O preparo dos 12. A gente fica imaginando, e eu queria dividir antes disso o capítulo 2, versículo 1, dividir com os amados irmãos. A Bíblia diz assim, ó, eu acredito que você já está aí com a sua Bíblia aberta, diz, capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a toda a casa onde estavam assentados. Amém. Dá uma pausa aqui. Se a gente fosse ler tudo, é muita coisa. Mas para a gente entender aqui o preparo dos 12. O interessante é que quando Cristo veio à Terra, Cristo ele não chamou os doutores da época, os intelectuais, os estudiosos. Ao contrário, Cristo chamou pessoas simples, iletradas, pessoas humildes. Se a gente observar, num time de futebol, num racha, quando as pessoas que gostam de jogar bola, quando vão escolher o time, cada um quer escolher os melhores. Se tiver uma gincana na igreja, e quando é para escolher as pessoas para participar, cada um de nós queremos escolher quem é ao nosso lado. Se tiver um concurso de conhecimento da Bíblia, a gente vai escolher aquele irmão que tem mais conhecimento da Bíblia, que lê mais a Bíblia. Sempre a gente quer ao nosso lado os melhores, é óbvio, é o certo, mas Cristo foi ao contrário, Cristo ele foi na contramão do mundo. Quando Cristo veio a esta terra, quando foi escolher homens para representarem, para ser seus embaixadores aqui na terra, Cristo não escolheu os melhores, os doutores, as autoridades, aqueles que tinham conhecimento do Antigo Testamento, do Torá, não. Cristo chama homens simples, pescadores, cobradores de impostos, homens que, aos olhos humanos, nunca iam chegar em lugar algum, e Cristo pega essas pessoas insignificantes para o mundo, transforma esses homens e faz com que esses homens transformem o mundo mediante a palavra do Senhor. Que coisa interessante, o chamado de Deus para os 12. Fico me lembrando ali quando Jesus chamou cada um, os 12 discípulos, cada um chamado. Cada um tinha uma função, cada um tinha uma atividade, cada um tinha uma indiferença, cada um tinha um costume, tinha um hábito. Ninguém é igual. E eu fico imaginando as pessoas daquela época. O que é ser um discípulo? Ser um discípulo é quando alguém se dedica ao mestre. É quando alguém renuncia a sua vida, deixa de viver para você, para seguir a um mestre, a um rabi. Está disposto a fazer tudo que aquele rabi ordena, ou que aquele rabi manda. Só que Cristo, ele era diferente. Cristo, ele não mandava. Cristo, ele não dava ordem. Cristo, ele dizia, vem e segue-me. Cristo, ele era um exemplo de cidadania. Cristo, ele era um exemplo de fidelidade. A gente observa em Atos, capítulo 2, a Bíblia diz que os discípulos estavam no mesmo lugar. Os discípulos estavam ali no cenáculo, 120 pessoas, a Bíblia relata, reunidos com um pensamento, com um propósito, orando. Entre os discípulos havia brigas, contendas, havia discussões, quem era o maior. A própria mãe de Tiago e João foi pedir para Jesus para que na sua glória um dos seus filhos sentasse à direita e outro à esquerda. Aquilo foi um motivo de uma contenda entre eles, brigaram entre si. A Bíblia relata uma história interessante no Monte da Transfiguração, quando a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte com Tiago, Pedro e João. Cristo tinha 12, mas
3 discípulos, eles eram mais próximos de Jesus. Não que Jesus amasse mais eles, mas porque eles eram mais próximos de Jesus. E o interessante, eu vou já mostrar onde eu quero chegar para vocês, enquanto Cristo sobe para aquele monte com eles, com os 3, eles estavam orando, e a Bíblia diz que ali eles escutam a voz de Deus, e aparece ali Elias e Moisés. Todos nós conhecemos a história, mas aqueles 9 que ficam lá embaixo, enquanto eles estavam lá em cima em oração, diante de Jesus, diante de Elias, diante de Moisés, escutando a voz de Deus, aquele lugar treme. Os 9 estavam lá embaixo questionando: por que nós não? Por que escolheram eles 3, porque Jesus escolheu os 3 e nós não? Observe, ali ficavam murmurando, questionando, enquanto uns estavam orando, eles estavam questionando, murmurando, reclamando por que não puderam ir também com Jesus. E o interessante é que de manhã cedo, quando Jesus está descendo, Jesus vê um grupo de pessoas ao redor dos seus discípulos que estão questionando. E quando Jesus pergunta por que estão questionando meus discípulos, ele diz: porque eles não conseguem expulsar um demônio. Por que os discípulos, por que os 9 não conseguiam? Porque enquanto os 3 estavam diante de Jesus orando, os 9 estavam teimando, questionando, discutindo sobre o porquê não puderam ir, sobre quem é o maior, quem é o melhor, enfim. O que nós podemos entender, querido? O que nós podemos entender aqui, que enquanto os discípulos eles estavam com esse sentimento de heroísmo, esse sentimento de egoísmo, esse sentimento de querer ser o melhor e ser o maior, eles não conseguiram chegar em lugar nenhum. Não é à toa que Pedro ele era tido como o exaltado, como um egocêntrico, Tomé, o incrédulo, João, o discípulo trovão, aquele que era meio bravo, enfim. Cristo agora pega aqueles homens cheios de debilitações, de falhas, de erros, mas Cristo agora chama eles para o seu reino, Cristo prepara eles para a maior missão dada ao ser humano. A missão de preparar homens e mulheres para o reino do céu. Louvado seja Deus por isso. E a Bíblia diz que aqueles discípulos, quando estavam no cenáculo, todos reunidos no mesmo lugar, irmão, ali não tinha mais, amado, ali não tinha mais separação, ali não tinha mais um pensando quem era o maior, quem era o menor, quem estaria do lado direito, quem estaria ao lado esquerdo. O pensamento deles era um só. O pensamento deles era levar o evangelho àqueles que estavam perdidos. E para que isso acontecesse, eles precisavam agora de um fenômeno sensacional que sem ele não chegariam em lugar nenhum. Eles precisavam do Consolador, eles precisavam do Espírito Santo. E a gente observa que o sucesso da igreja primitiva, o sucesso na vida dos discípulos, só aconteceu mediante o Espírito Santo. Mas para que eles fossem cheios do Espírito Santo, eles precisavam ou precisaram se esvaziar do eu. Aqueles homens se esvaziaram do eu para que fossem cheios do Espírito. Eu fico imaginando, irmão, por que a Bíblia diz lá no livro de Marcos, capítulo 16, verso do 15, que ele diz que esses sinais hão de vos acompanhar. Em meu nome farão milagres, expulsarão demônios, falarão novos idiomas, e se tomares algum veneno mortífero, nenhum mal causará a vocês. Nós temos que tirar tempo para Deus, mediante a oração, mediante ao estudo da palavra. Se preparar a cada dia como se fosse o último dia de nossa vida.
não perdendo a oportunidade de levar a palavra, o evangelho, àqueles que a não conhecem ainda. Mas, amado, não era fácil também para os discípulos. Imagine agora quando Jesus aparece no cenário e quando Jesus agora começa a escolher aqueles homens, cada um dos discípulos, eu fico imaginando ali, quem apostaria que aquilo daria certo? Porque as pessoas esperavam um Messias que viesse quebrar o jugo romano dos judeus. Esperavam um Messias que viesse num trono de glória, não um homem simples, humilde. E não era à toa que sempre as pessoas estavam jogando na cara de Jesus. O mundo se divide entre antes e depois de Cristo. A gente observa a transformação na vida daqueles homens. Aqueles homens, a partir daquele momento de Atos 2, a vida deles nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque eles permitiram que o Espírito Santo entrasse em suas vidas. Quando a gente vê no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 22, quando Jesus chega na casa onde estavam todos reunidos, a Bíblia diz que Jesus, olhando para eles, disse: recebam, Jesus soprou e eles receberam o Espírito Santo. Quando a gente vai para o livro de Efésios, capítulo 5, verso 18, Paulo disse: mas enchei-vos do Espírito Santo. O segredo do sucesso na vida daqueles homens era o Espírito Santo. Eles falavam, eles agiam, eles tudo que faziam era mediante o Espírito Santo. O Espírito Santo era tão visível na vida daqueles homens, eles estavam tão íntimos com o Espírito Santo que, com Filipe, fez com que ele saísse de um lugar para outro. Filipe sai correndo atrás de uma carruagem onde havia um eunuco. Olha só que coisa interessante, amado. Eles iam não para onde eles queriam, mas para onde o Espírito mandava. Que coisa maravilhosa. Eu fico imaginando quando a humanidade hoje olha para mim e para você, é como olharam para Pedro, para Tiago, para João, para André. Aquelas pessoas olhavam para eles e não davam nada por ele. Eles olhavam e diziam: olha, eles não vão chegar em lugar algum. Porque não tem eles são fracassados, uns perdedores. Olha, querido, aqueles homens, eles enlouqueceram o mundo. Eles deixaram governadores, imperadores, reis malucos, a ponto de um dia Paulo, quando chegou em determinada cidade, disseram para o povo daquela cidade, disse: olha, aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Olha que coisa interessante. Olha que mudança sensacional na vida daqueles homens. Cristo preparou aqueles 12 homens para levar a palavra dele ao mundo. E a sua palavra chegou a mim e a você. Assim como os 12 apóstolos, que eram representantes de Israel, Cristo tinha os seus discípulos, que eram os representantes de sua igreja aqui na terra. Hoje nós não temos mais os discípulos de Cristo entre nós, mas Cristo tem nos preparado mediante o seu Espírito. Louvado seja Deus por isso. E eu e você somos parte desse número. Nós fazemos parte desse povo, nós fazemos parte desta história. E nós temos em nossas mãos a responsabilidade de mudar a nossa cidade, de mudar o nosso bairro, de mudar a nossa família. É claro que isso, para começar, nós temos que começar em nossa casa, em nossa família, porque o maior campo missionário é o nosso, é a nossa família, é o nosso lar. E quando falo em um campo missionário, um campo de sucesso, eu me lembro do maior pregador do mundo, o pregador mais vitorioso do mundo, que a humanidade acredita que ele foi um fracassado. Mas para mim,
foi um dos maiores pregadores do mundo. Ele ganhou as pessoas mais importantes que poderia ganhar. Noé. As pessoas olharam, muita gente olha para Noé e vê Noé como um fracassado. Nossa, Noé não conseguiu ganhar ninguém do mundo. Ninguém entrou na arca. Como assim ninguém? Noé, ele conseguiu ganhar a família. Você poderia não ganhar, você poderia não conseguir nesse mundo durante toda a sua vida na Terra. Você pode até não conseguir ganhar nenhuma pessoa para o reino dos céus. Mas se você conseguir a sua família, é a maior vitória que um homem vai ter na Terra. Noé teve essa vitória. Noé conseguiu ganhar a sua família. Noé salvou a sua família mediante a sua pregação, mediante o seu testemunho. Que nós também possamos, mediante a nossa pregação, mediante o nosso testemunho, ganhar a nossa família. Mas só a nossa família não é suficiente, eu quero mais. Eu quero ganhar as pessoas da minha rua, os meus vizinhos, do meu bairro, as pessoas da minha cidade. Esse tem que ser o nosso objetivo. Esse tem que ser o nosso propósito. Nosso propósito é esse: mudar o mundo. Para isso, nós temos que andar na contramão dele. Nós observamos enquanto muitas pessoas estão dormindo, muitas pessoas estão aí ressonando nesse momento, alguns estão se levantando para trabalhar nas grandes cidades, acordam cedo para pegar transportes para ir até o seu emprego. Nós estamos aqui buscando o Senhor, não porque nós somos melhores, ou que nós somos mais merecedores, é porque nós reconhecemos que nós não somos ninguém, nós não somos nada, e que nós necessitamos da misericórdia dele, e necessitamos do Espírito Santo em nossas vidas, porque sem o Espírito Santo, nós não vamos chegar em lugar nenhum. O autor desse livro, Dennis Smith, ele fala que a grande maioria dos cristãos da Igreja Adventista hoje, se o Espírito Santo saísse da terra hoje, nem sentiriam falta do Espírito Santo. Porque uma boa parte das pessoas não conhece o Espírito Santo. Porque uma boa parte das pessoas que estão na igreja hoje fazem suas metas, seus projetos, seus planos, sem o consentimento e sem a orientação do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo se retirar, não vai sentir falta. Como sentir falta de algo que eu não conheço, que eu não conheci, que eu não tenho intimidade? Queridos, temos que ter intimidade com o Espírito Santo. E temos que quebrar esse paradigma, ter medo de ser batizado com o Espírito Santo. Os pioneiros da nossa igreja, quando eles começaram a igreja adventista, a grande maioria vieram de denominações que tinham estudos, que tinham ideologia ariana, que não acreditavam no Espírito Santo. E o Espírito Santo foi uma novidade na vida dos pioneiros, como o sábado, como a santificação pela fé, como a mortalidade da alma, enfim, como vários outros assuntos. O Espírito Santo era novidade para eles também. E quando eles abraçaram o Espírito Santo, quando eles entenderam que sem o Espírito Santo, a igreja não ia sair do lugar, a igreja não poderia dar aquela arrancada. Quando eles entenderam da necessidade do Espírito e quando eles receberam o Espírito e trabalharam de acordo com o Espírito, a igreja se tornou nesta grande potência que nós estamos vendo hoje. Hoje nós fazemos parte de uma das maiores igrejas do planeta. Mas eu quero dizer com certeza, nós somos a igreja mais organizada do mundo aqui. Hoje, a igreja adventista é a igreja mais organizada do mundo. Não existe outra igreja. E não vai existir outra igreja mais organizada como essa. Louvado seja Deus, porque nós entendemos que sem o Espírito Santo, a igreja não pode avançar. Então, queridos,
Assim como Jesus preparou aqueles 12 homens que ao olhares humano ninguém dava nada por ele, e Jesus transformou mediante o seu Espírito Santo. Assim também sejamos cada um de nós, que nós possamos ser transformados pelo Espírito Santo. Eu sei que quando nós fomos chamados, muitos disseram que vai ser mais um, vai desistir pela metade do caminho, né? Quantos não têm desistido? E muitos são os que ficaram pelo caminho, e muitos são os que vão ficar ainda pelo caminho. E as pessoas olham para a gente e simplesmente olham pelo que você tem e não pelo que você é, mas que nós possamos olhar para as pessoas como Cristo olhava. Quando Cristo olhou para Levi, Cristo olhou em Levi e viu Mateus. Quando Cristo olhava para cada homem, ele via um discípulo, ele via um diácono, ele via um ancião da igreja, ele via alguém importante para a sua obra. E a Bíblia diz agora que o evangelho passou aos gentios. E esse evangelho chegou até a mim e a você, graças a Deus. E graças àqueles homens que renunciaram às suas vontades para servir um mestre, dedicaram a sua vida, entregaram a sua vida a ele, morreram, viveram e morreram por ele. E que nada, e que ninguém venha nos separar do amor de Deus. E que possamos ser a cada dia um missionário. Esse chamado não foi para os pastores que fizeram teologia. O chamado é para todos. Todos aqueles que nascem no reino de Deus nascem com o espírito missionário. Que Deus, nesta manhã, possa abençoar cada um de nós, que nós possamos a cada dia sentir o desejo desse chamado e que nós possamos, mediante o Espírito, lutar para transformar este mundo num mundo melhor. Que Deus abençoe cada um de nós, é o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Querido e maravilhoso Deus que habita nos altos céus, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pela família, obrigado pelo trabalho, obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Mas, Senhor, falta algo em nossa vida, Senhor. Nós queremos receber o Espírito Santo, Senhor. Nós queremos viver de acordo com o Espírito Santo. Nós queremos se acostumar a acordar cedo para orar, para te buscar, para se fortalecer mediante esse Espírito, Pai. Nos ensina, Pai, a falar mediante o Espírito, a agir mediante o Espírito, Senhor. Meu Pai, batiza cada um de nós com o Espírito Santo, Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Que a nossa boca venha falar palavras que edificam, palavras que confortam, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, Pai. Meu Deus, nessa manhã de hoje, que o Senhor visite cada um dos teus servos. Tu conhece cada luta, conhece cada peleja. E que o Senhor nos dê a vitória mediante teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, perdoa os nossos pecados e faz-nos vencedores mediante a tua palavra e mediante ao teu Espírito. Nós oramos e te pedimos em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, que veio, viveu e morreu naquela cruz, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.